Se você é um agricultor pobre e só tem 1 ou 2 acres de terra, a única maneira de realmente criar riqueza econômica é construindo economias de escala. Paul Rice desafiou o sistema seguido pelos líderes. Como fundador e diretor executivo da Fairtrade United States of America, ele ajudou mais de 1 milhão de agricultores e trabalhadores a obter salários justos, levando o Fairtrade a 200 mil pontos de venda e gerando 1 bilhão em renda extra. Eu estudei economia, desenvolvimento internacional, quando era estudante de graduação, né? Fiquei muito animado em ir para o exterior após a formatura e ajudar. No verão de 1983, comprei uma passagem só de ida para Nicarágua para trabalhar com agricultores. Paul passou 11 anos na Nicarágua trabalhando com agricultores, construindo uma das maiores cooperativas de café orgânico do mundo. Essa jornada começou no campo. Os negócios podem e devem ser uma força para o bem. Os negócios precisam fazer parte da solução diante das mudanças climáticas, pobreza global e outros problemas, não podendo ficar à margem. Bem-vindo ao História de Sucesso, sou Scott DeClary, seu anfitrião. O que significa ser certificado de comércio justo? Quando um produto é certificado de comércio justo, isso significa que a fábrica ou a fazenda de onde veio esse produto atendeu a essa rigorosa lista de verificação de 200 pontos de padrões sociais e ambientais, certo? Então, sem dúvida, é uma espécie de padrão ouro em termos de responsabilidade social e sustentabilidade. Então, quando um produto ostenta esse selo de comércio justo, significa que ele vem de uma fazenda ou fábrica onde o meio ambiente foi cuidado e os trabalhadores foram cuidados. Agora, obviamente, há uma história por trás de onde isso veio e também da sua história. Eu realmente acho sua história fascinante porque você era, antes mesmo dessa ideia toda começar, então você era um ativista e você estava vivendo em todas essas pequenas fazendas de café na Nicarágua. Então, há quanto tempo isso aconteceu? Me fale sobre como você era naquela época. Sim. Então, eu estudei economia e desenvolvimento internacional quando era universitário e fiquei muito animado com a ideia de ir para o exterior após a formatura e ajudar. Então, no verão de 1983, recém-formado, comprei uma passagem só de ida para a Nicarágua e fui trabalhar com agricultores. Eu pensei em fazer isso por 1 ou 2 anos, adquirir experiência e depois retornar aos Estados Unidos para fazer algo sensato. Acabei ficando por 11 anos, então dos 22 aos 33 anos, vivi em comunidades muito remotas, nas montanhas do norte da Nicarágua, trabalhando com agricultores, principalmente cafeicultores, e sabe, a missão era ajudar esses agricultores a se unirem e formarem cooperativas e tentar implementar melhores métodos agrícolas, tentar ajudá-los a melhorar sua renda. E foi assim que eu, comecei a jornada. Eu estava montando cavalos praticamente todos os dias por essas áreas remotas, florestas montanhosas, de uma aldeia para a próxima, convivendo com agricultores, dormindo em suas casas, dormindo em redes, comendo arroz e feijão 3 vezes ao dia. Foi uma aventura, claro. De onde você tirou a ideia? Porque, obviamente, se as pessoas fazem mochilão e as pessoas querem ser voluntárias de vez em quando. De onde veio a ideia de passar um tempo com os cafeicultores na Nicarágua, especificamente? Essa é uma comunidade única para se conectar. Havia todo esse processo acontecendo na época, nos anos 80, na Nicarágua, onde pessoas pobres tiveram acesso à terra, em muitos casos pela primeira vez. Grande parte da pobreza em áreas rurais ao redor do mundo se deve ao fato de que as pessoas simplesmente não têm acesso à terra. E então, em muitos casos, eles são forçados a se mudar para as cidades ou são obrigados a trabalhar por $3 diários em uma grande fazenda. Então, a questão da terra e do acesso à terra é uma grande questão quando pensamos na pobreza global e em como lidar com ela. E então, na Nicarágua, na época, havia algo acontecendo chamado reforma agrária, e houve reformas agrárias em todo o mundo, em diferentes pontos da história,
esta estava ajudando os pobres a terem acesso à terra. E eu tinha lido sobre isso, eu tinha estudado isso na faculdade. Eu pensei, ok, eu quero ver isso de perto. Então foi por isso que fui para a Nicarágua, para estar, sabe, em um lugar onde eles estavam dando lugar, onde as pessoas pobres, o que elas mais precisavam, que era terra e então assistência técnica e, sabe, treinamento e ferramentas e crédito para ajudá-los a trabalhar a terra produtivamente e, sabe, se você é um agricultor pobre e só tem 1 ou 2 acres de terra, que é o que a maioria deles tinha, a única maneira de você realmente criar riqueza econômica é construindo economias de escala, certo? O que significa se juntar a outros agricultores em sua comunidade, sabe? Quando você tem 50 ou 100 agricultores, então você tem terra suficiente em produção para comprar um trator que você pode compartilhar ou comprar uma máquina de processamento que então permite que você venda um produto com mais valor agregado. Aqui nos Estados Unidos tínhamos e temos cooperativas agrícolas, é muito comum. Você sabe, Laranjas Sunkist, você é da Flórida e mora lá. Laranjas Sunkist é uma cooperativa de agricultores sediada na Flórida. Cranberries Ocean Spray e Amêndoa Diamond são exemplos de cooperativas agrícolas nos Estados Unidos da América. A ideia é que com economias de escala é possível agregar valor ao produto. E era isso que tentávamos fazer na Nicarágua naquele momento. E eu acho Que, ouça, é uma ótima iniciativa. Você pode me corrigir, mas na minha opinião, é uma ótima iniciativa dar terra a esses agricultores. Mesmo que estejam cultivando, presumo que o problema que o comércio justo resolve é que, ainda que cultivem e criem, as pessoas que compram uma mercadoria, até certo ponto, ainda estão explorando. Então, eles ainda estão tentando tirar vantagem desses agricultores. Mesmo que você sabe, o primeiro passo para criar riqueza é dar terra. Mas então, de repente, agora existem todos esses outros obstáculos e todas as outras coisas que esses agricultores têm que navegar que nunca navegaram antes. E talvez apenas descreva o que você experimentou, até mesmo o que o comércio justo foi eventualmente criado para retificar e consertar. Mas o que você experimentou quando esses agricultores nicaragüenses começaram a cultivar grãos de café, eu acho, e então como eles interagiam com as pessoas que estavam comprando os grãos, algo como a cadeia de suprimentos comercial? Sim, sim. Ótima pergunta, Scott. Você está certo. Sabe, o segredo do comércio justo e outras formas do que eu chamo de abastecimento responsável, o segredo é o acesso direto ao mercado por um produtor. Então, sim, no caso da Nicarágua, por muitos anos, eu estava trabalhando com grupos de agricultores que estavam tentando produzir mais em uma determinada área de terra, mas eles ainda estavam vendendo no mercado local para intermediários que pagavam centavos por libra pelo valor desse café. Estamos discutindo sobre agricultores. Os agricultores com quem eu estava trabalhando, sabe, novamente, em média, 2 acres, a maioria deles não tinha eletricidade. Então, eles não tinham acesso à internet, eles não sabiam qual era o preço global do café, eles não sabiam o valor do próprio produto, e então eles estavam meio que negociando às cegas. E, normalmente, um intermediário, um comprador de café, chegava na comunidade deles com uma caminhonete e dizia: "Ei, pessoal, o preço do café hoje é 10 centavos por libra. Pegue ou largue. Dinheiro à mão, pegue o café." E então, é claro, o intermediário voltaria para as cidades e venderia por um enorme lucro, sabe? E então esse tipo de falta de acesso ao mercado, então, e agora frequentemente prende pequenos agricultores familiares em um ciclo geracional de pobreza. Eles não saem da pobreza porque não conseguem capturar o real valor da colheita que produzem. E então, sabe, depois de estar na Nicarágua por 7 ou 8 anos e trabalhar em, sabe, vários projetos, trabalhando em várias comunidades e realmente ignorando toda essa questão de acesso ao mercado e preço, eu meio que ouvi por acaso sobre comércio justo. Isso foi no verão de 1990, e o comércio justo era um movimento que estava apenas começando na Europa. E então, na Suíça, no Reino Unido, na Alemanha e em outros países,
Compradores que se autodenominavam comerciantes justos basicamente diziam aos agricultores do mundo: vamos comprar seu produto por um preço melhor para te ajudar. Aí o slogan deles era: comércio não ajuda, comércio não ajuda. E a filosofia toda era: por que enviar ajuda? Para reduzir a pobreza global? Se pudermos comprar produtos dos agricultores a um preço melhor, eles poderão melhorar suas vidas sem depender de ajuda estrangeira. E claro, essa é uma conversa muito relevante hoje, que você sabe, espero que possamos entrar um pouco mais tarde na conversa, pois vemos o governo dos Estados Unidos da América se afastando da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e da ajuda estrangeira ao redor do mundo. E então, o que fazemos? Mas voltando a 1990, resumindo, após ouvir sobre o mercado de comércio justo na Europa, acabei organizando a primeira cooperativa de comércio justo da Nicarágua. Organizei 24 pequenas famílias de cafeicultores, elas se uniram, nós enchemos um container de transporte com café, nós o enviamos para um comprador, eles nos pagaram mais de $1 por libra de café. Uau! $1 por libra pelo nosso café em um momento em que os intermediários locais estavam pagando 10 centavos, então demos aos nossos agricultores 10 vezes mais dinheiro naquela temporada. Era uma pequena quantidade, era um container, mas foi como a faísca que acendeu o fogo na pradaria. Nos próximos 4 anos, ajudei a expandir essa cooperativa para 3.000 famílias. Estávamos exportando mais de 100 containers de café no 4º ano e os compradores de comércio justo estavam pagando um preço tão bom que conseguimos fornecer renda suficiente para os agricultores permanecerem na terra. Há renda suficiente para os agricultores permanecerem na terra. A permanência deles na Terra era um problema. Ficar na terra, manter os filhos na escola, alimentar a família e levar água potável às aldeias pela primeira vez. O que esses agricultores conseguiram fazer sem ajuda do governo ou de instituições de caridade internacionais foi incrível. E para mim, isso foi como uma experiência transformadora em termos de como eu pensava sobre o desafio da pobreza global e a maneira mais sustentável e eficaz de lidar com isso. Eu acho que essa é uma maneira muito inteligente de lidar com isso. E eu sei que, em algum momento da sua vida, presumo que muito cedo você era anticapitalista. Você não concordava com esse sistema em que todos nós vivemos todos os dias. E eu não acho que o sistema em que estamos vivendo seja a melhor forma de capitalismo. Então, durante essa metamorfose e essa espécie de realização e construção dessa cooperativa, isso é como se fosse um capitalismo consciente. Essa é a melhor versão do capitalismo, né? Um capitalismo que realmente ajuda, é uma ferramenta que é explorada, mas quando não é explorada pode realmente ajudar uma comunidade, pode ajudar muitas pessoas. E isso é, presumo, como você mudou sua visão sobre a criação dessas cooperativas e afins. Exatamente, exatamente. Sim, quero dizer, eu vivi em comunidades rurais por tanto tempo e vi tantas agricultores brilhantes e trabalhadores que ano após ano eram deixados para trás pelo mercado global por não terem acesso a ele. Para mim, o capitalismo estava falhando com eles. As oportunidades no mercado global não chegavam a essas comunidades e pessoas incríveis com quem eu trabalhava. E isso foi meio que o impulso para eu sentir que o capitalismo é o problema. O que aprendi nesta jornada de comércio justo é que, na verdade, podemos organizar os pobres e ajudá-los a se conectar com empresas e consumidores que se importam. E esse modelo de comércio mais equitativo pode ser verdadeiramente transformador para agricultores e trabalhadores ao redor do mundo. E sim, você está certo, acabei me tornando muito mais fã do capitalismo consciente. Eu vi a força dos mercados e a força da educação do consumidor, sabe? Para ajudar os agricultores com quem eu estava trabalhando. E isso foi muito importante para mim. E sabe, na verdade, nesse ponto, eu estava na Nicarágua há 11 anos. Eu me casei com uma moça local. Eu tive um filho. Sabe, eu estava usando um bigode. Eu era Pablo. Eu não era Paul, eu era Pablo. Eu pensava que viveria lá para sempre. Era uma vida linda e feliz. Eu me sentia realizado. E ainda assim, sabe, após 4 anos liderando essa cooperativa de comércio justo,
Scott, eu comecei a sentir um chamado e comecei a sentir que era meu dever voltar para os Estados Unidos da América. O comércio justo era grande na Europa, mas não nos Estados Unidos da América. Eu senti que não tinha o direito de ficar na Nicarágua. Preciso levar esse movimento para os Estados Unidos da América. Preciso ver se consigo plantar a semente, sabe? Os Estados Unidos da América sendo o maior mercado consumidor do mundo. Ver se posso ajudar meus agricultores indo e plantando a semente do comércio justo nos Estados Unidos da América. E foi isso que me levou a voltar em 94 e começar a Fair Trade United States of America. Quero entender algo porque você mencionou que muitos dos problemas com a cadeia de suprimentos global e o café em particular, mas estou supondo que isso impacta todos os produtos que recebemos de outro país. Você mencionou que esse primeiro comprador, acho que quero olhar para quem é o vilão ou se existem vários vilões que criam esse ambiente realmente duro para as pessoas em todo o mundo? É o primeiro comprador, as corporações ou o consumidor? Em sua opinião. Quem é o pior indivíduo que reforça esse negativo? Vida para esses agricultores? É o consumidor? Onde está? Não, eu não acho que a maioria dos consumidores esteja ciente de que as coisas que compramos têm chegado até nós à custa dos agricultores ou dos trabalhadores que os produzem. Não acho que a maioria de nós pense sobre trabalho infantil na nossa barra de chocolate ou desmatamento no café que bebemos. E então, sabe, eu não culparia o consumidor. E, honestamente, eu realmente não penso em termos de quem é o vilão. Eu penso em termos do sistema de produção global e comércio e consumo. E como podemos, sabe, arquitetar um sistema que permita a todos vencer. Porque agora, possivelmente, no comércio internacional, os agricultores estão sendo deixados para trás. Talvez o meio ambiente esteja sendo prejudicado por práticas agrícolas ruins. Então, como podemos reestruturar isso de uma maneira que os agricultores possam colocar comida na mesa e proteger a comunidade em que vivem, proteger o meio ambiente? As marcas podem lucrar e os consumidores podem adquirir um excelente produto que os faz sentir bem. Isso é o que o comércio justo representa. Está criando esse cenário de ganha-ganha-ganha em que todos prosperam. Então agora, neste ponto, você volta para os Estados Unidos da América, vai descobrir como trazer essa ideia para os Estados Unidos da América. E isso significa, estou supondo, começar com algumas das maiores empresas do mundo que estariam importando o produto. Então, qual é o caso de negócio? Porque eu sei que existe o componente de se sentir bem, mas para mudar radicalmente e perturbar qualquer coisa, quando não há mudança cultural, neste ponto, quando você está voltando para o comércio justo, qual é a proposta? Como faz sentido trazer as pessoas primeiro a bordo? Sim, é uma ótima pergunta. Quer dizer, eu vivi uma vida na Nicarágua com aquelas famílias. Quando voltei e propus o comércio justo para empresas daqui, comecei apenas sugerindo como a coisa certa a fazer. Sim. Cuidar desses agricultores e suas famílias é simplesmente o certo a fazer. E, honestamente, esse ponto de vista ressoou com a maioria dos CEOs com quem eu estava conversando na época, mas não foi suficiente. Então, para o seu ponto, tem que haver um caso de negócio, certo? Porque é assim que as empresas funcionam. Eles não podem pagar mais aos agricultores em sua cadeia de fornecimento se isso significa falir o próprio negócio. Então, tem que haver uma proposta em que todos ganham. E eu acho, você sabe, né, o primeiro passo é superar essa mentalidade de troca que nos foi ensinada, que ou uma empresa pode ser lucrativa ou pode ser sustentável, mas realmente não pode ser ambas. Certo? É o que eu acho que muitas pessoas acreditam. E então, sabe, o que precisa acontecer é que um executivo, um líder, um consumidor, nós temos que, pelo menos, considerar a possibilidade de que podemos ter, sabe, uma empresa sustentável que também é lucrativa, que também é extremamente bem-sucedida, certo? Atualmente, temos cada vez mais exemplos disso nas economias dos Estados Unidos, da América e global.
Mas quando eu comecei a Fairtrade United States of America, em 1998, ainda era uma ideia radical, ser lucrativo e sustentável ao mesmo tempo. E então, sabe, o argumento em resposta à sua pergunta foi, antes de mais nada, olhe para os dados sobre como a demanda do consumidor está evoluindo. Olhe para os dados. Não acredite apenas na minha palavra. Há uma abundância de dados que indicam que os consumidores cada vez mais querem produtos que os façam se sentir bem. Eles querem produtos que estejam de acordo com seus valores sociais e ambientais. Você sabe, eles querem saber que não estão causando danos. Houve tantos escândalos ao longo dos anos sobre trabalho infantil na indústria do chocolate e sobre desmatamento e más práticas trabalhistas e destruição ambiental e assim por diante. Então, eu acho que, em primeiro lugar, os consumidores não querem se sentir como se fosse culpa deles que essas coisas ruins aconteceram. Sim, desculpe, posso dizer sim, totalmente. Sim, eu sei. Você não pode ver. Isso não é problema. Então, sabe, a questão se torna, sabe, é essa demanda do consumidor e essa mudança que, a propósito, sabemos que os millennials e a geração Z têm expectativas ainda maiores em relação às empresas e como essas empresas cuidarão do meio ambiente e cuidarão dos agricultores ou trabalhadores. Então, é uma tendência futura, não apenas uma moda passageira. Então, como você tira proveito disso? E com o comércio justo, sabe? Uma das vantagens do comércio justo é que ele é uma certificação. Não é apenas uma afirmação geral de que acreditamos na justiça, é uma certificação real. Se há um padrão, as fazendas são auditadas conforme ele. Isso gera credibilidade, que vem com um produto certificado pelo comércio justo, certo? Onde o consumidor vê a etiqueta e sabe que não precisa acreditar na empresa, certo? Uma auditoria independente de terceiros está verificando essa afirmação. E as empresas colocam o selo no produto. Eu tenho um bem aqui. Aqui está café orgânico boliviano da Trader Joe's com selo de certificação Fairtrade. Então é assim que você sabe que esse produto atende a esse padrão. Então há essa credibilidade. Em resposta à sua pergunta sobre qual é o caso de negócios para o comércio justo, existem vários argumentos. Mas o primeiro eu argumentaria é atender à alta demanda por produtos responsáveis. Atender à crescente demanda e ter sucesso como empresa ao se conectar com esse consumidor. A pergunta que tenho é, além do discurso para a empresa, qual seria um dos fatos mais chocantes que, se alguém soubesse sobre produtos não Fairtrade, nunca mais os compraria? Acredito que isso também seja importante. A empresa foca no resultado final, mas quem representa esse resultado? O consumidor. E se o consumidor soubesse 10 sobre o produto não Fairtrade, nunca o compraria. O que seria essa coisa? Bem, sabe, houve muita pesquisa e cobertura da mídia sobre o trabalho infantil na indústria do cacau na África Ocidental. Então, cerca de 60% da produção global de cacau, que é o ingrediente-chave para o chocolate, vem da Costa do Marfim e de Gana. 60% da produção mundial vem desses dois países. E, infelizmente, o trabalho infantil é desenfreado. E não é porque, sabe, não é porque os pais são maus. É porque eles são pobres, certo? Os níveis de pobreza são tão altos lá que as pessoas sentem compelidas, em alguns casos, a levar seus filhos para os campos. Em outros casos, não há escolas locais. Se você está indo para os campos, o que fará com seu filho de 6 anos, já que não há escola local? Você vai deixar seu filho de 6 anos em casa sozinho o dia todo? Não, você o leva para o campo e então ele acaba ajudando. O trabalho infantil é um problema real enraizado na pobreza e na falta de escolas. E então, sabe, uma das áreas onde nós focamos muito tempo e atenção e outros selos de certificação também é em como nós tiramos esses agricultores da África Ocidental da pobreza e como nós ajudamos eles a terem acesso à educação para seus filhos, para que possamos superar o problema do trabalho infantil.
E então, sabe, uma das coisas que começamos a trabalhar com a Hershey há alguns anos atrás, e eles obtêm de essa região da África, a Hershey tem um pequeno programa de comércio justo. Eles não são 100% comércio justo, eles fazem outras coisas também, eles trabalham com outros certificadores sabe, eles estão tentando fazer a coisa certa, mas com o programa de comércio justo da Hershey, a primeira coisa que os agricultores fizeram com a renda extra que receberam foi começar a construir suas próprias escolas. Nesses países? Sim, na Costa do Marfim. No primeiro ano, as comunidades de onde a Hershey estava obtendo recursos construíram 13 escolas. Agora, estou falando de simples, pequenas escolas de 2 salas. Mas ainda melhor do que antes, quando não tinham nada, suponho. Que era nada. Sim, exatamente. Exatamente. E então a comunidade negociou com o governo e basicamente disse: nós construiremos a escola. O governo concordou em fornecer os professores. Surpreendente. E assim acabamos colocando centenas e centenas de crianças nas escolas apenas nos primeiros anos. E então, você sabe, teve um impacto real em termos de eliminar a incidência de trabalho infantil nessas comunidades, e me sinto muito orgulhoso disso. Sinto-me muito orgulhoso do consumidor, pois ao comprar esses produtos, ele tornou isso possível. Eu não sei, você já viu um produto de chocolate chamado Bark Thins? Eu acho que sim. Bark Thins pertence a Hershey's. Essa é a marca com a qual trabalhamos. Sabe, há uns 10 anos, todo mundo que eu conhecia estava comprando Bark Thins. Essa marca estava super em alta na época. E realmente fez a diferença. Fez a diferença. Manteve as crianças na escola. Isso é tão louco pra mim. Eu tive essa conversa. Eu tive Scott Harrison da Charity Water no programa. E obviamente um negócio muito diferente, mas a mesma ideia. Tipo, a quantidade de dinheiro necessária para fazer uma diferença tão insana na vida de alguém no exterior é tão pequena. Tipo, é uma quantidade tão pequena de dinheiro. Você incorpora este programa, de repente eliminando o trabalho infantil. Agora você tem acesso à educação. Tipo da noite para o dia, como se toda a comunidade fosse elevada, e não é realmente como se você estivesse para o seu ponto, não é nem mesmo caridade. É só fazer negócios eticamente. Isso é o que é, não é engraçado. É triste que, se você fizesse negócios da maneira correta, eles também teriam essas oportunidades. Então você nem mesmo está arrecadando fundos. Você não está pedindo dinheiro, apenas fazendo negócios do seu jeito. Exatamente. Sim, isso está exatamente correto. Sim. E se você pensar sobre isso, se você pensar do ponto de vista de um consumidor, você sabe, tá acontecendo tanta coisa no mundo agora que tem pessoas preocupadas. E você sabe, quando pensamos nos problemas que enfrentamos como espécie humana agora, em termos de mudança climática e pobreza global, e desmatamento e a questão da imigração e todos esses problemas, acho que muitos de nós sentimos-nos impotentes diante de problemas tão grandes. O que podemos fazer para ajudar sendo tão pequenos? E existem tantos produtos por aí que têm algum tipo de impacto ambiental ou social nas pessoas e, portanto, realmente temos a chance de fazer a diferença no mundo de maneiras pequenas, certo? Mas toda vez que vamos à loja e, você sabe, ouvimos, as empresas estão ouvindo, certo? Essa é uma das belezas do capitalismo, certo? As empresas ouvem seus clientes e respondem rapidamente. Então vamos à loja e compramos um certo tipo de produto, certo? Porque nos faz sentir bem, porque estamos causando um impacto no mundo. As empresas começam a fazer mais disso. E nós presenciamos isso nos últimos 26 anos, desde que eu assumi a liderança da Fairtrade United States of America. Vimos empresas que anteriormente não entendiam realmente ou não acreditavam nisso. Observe o fenômeno do consumismo consciente e pense: não podemos ficar para trás. Precisamos participar disso. A única coisa que eu acho... Sinta-se à vontade para se aprofundar nisso o quanto quiser. Mas eu acho que é uma ideia interessante quando uma empresa incorpora apenas o comércio justo ou qualquer uma dessas certificações para apenas uma fração de sua linha total de produtos.
As pessoas ficam chateadas. As pessoas consideram isso como maquiagem verde, como se você estivesse tentando surfar na onda, mas não está se comprometendo totalmente. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, é uma ótima pergunta. E você sabe, a realidade é: o perfeito é inimigo do bom. Eu adoraria ver cada empresa implementar alguma forma de fornecimento ético em 100% de sua cadeia de suprimentos. Sem dúvida, certo? Seja comércio justo ou algo parecido, né? Eu adoraria ver cada empresa abraçar essa abordagem e ir fundo, ir até o fim. E no caso do comércio justo, somos abençoados por poder trabalhar com empresas incríveis. Iniciamos com o sorvete Ben & Jerry's, que se tornou totalmente comércio justo. No nosso programa de certificação de vestuário, trabalhamos com a Patagônia. A Patagônia é quase 100% comércio justo. Eu nem mesmo percebi. Comércio justo me remete à comida. Eu penso em produto alimentício. Sim. Estamos trabalhando com vestuário, estamos trabalhando com móveis. Nós começamos a certificar a empresa Veja para Tênis recentemente. Sim. Então, sim, começamos a expandir além da comida, né? O que é muito empolgante. Mas, sabe, meu ponto é que definitivamente existem o que consideramos marcas farol, como Ben Jerry's, como Patagônia e assim por diante, que decidem que querem ir até o fim e realmente fazer do comércio justo a base de como eles fazem negócios, a base de como eles obtêm produtos para nós. E isso, obviamente, é o padrão ouro na minha visão e o que aspiramos para todas as empresas com as quais trabalhamos. Mas voltando à sua pergunta sobre qual é o caso de negócio. Sim. Se uma grande empresa, especialmente uma empresa de capital aberto, e ela é meio que obrigada a Wall Street, sabe, se eles quiserem experimentar o comércio justo e ver se funciona, é claro que queremos que eles tentem, certo? Queremos dar a eles a chance de provar que o comércio justo será bom, não apenas para os agricultores e trabalhadores, mas também para o negócio deles. E então você sabe que isso, de certa forma, aumenta o risco de sermos vistos como se estivéssemos maquiando ecologicamente essas empresas. Mas eu te digo uma coisa, nós assinamos acordos de certificação com todas as empresas com as quais trabalhamos e hoje trabalhamos com cerca de 2.000 empresas nos Estados Unidos da América, desde a Whole Foods e Walmart até a Costco e Safeway e Trader Joe's e Kroger, todos os principais varejistas. Todos estão dentro Lá. E então, marcas famosas como Patagônia, PepsiCo, General Mills e outras. Então, em nosso acordo de certificação, eles concordam em nos mostrar todo o texto publicitário e de embalagem antes de ser aprovado, certo? Nós temos o direito de aprovação. Então, se uma empresa nos apresentasse algo que parecesse estar super representando, por exemplo, dizendo que são uma empresa de comércio justo, quando na verdade estão fazendo pouco, obviamente não aceitaríamos isso. Então, para mim, greenwashing é sobre exagerar em relação ao que você está realmente fazendo, certo? Na verdade, não vemos exemplos disso. As empresas são bastante tímidas. Sobre, você sabe, exagerar justamente porque não querem ser acusadas de, tipo, não praticar o que pregam. E então, sim, você sabe, nesse sentido, para mim, a maior questão é como mobilizamos o apoio do consumidor para apoiar empresas que estão lançando produtos de comércio justo para que possam testá-los e, com base nos resultados do teste, dizer: ei, isso é bom para as pessoas, é bom para o planeta, é bom para a nossa empresa. Vamos continuar. Por exemplo, nós estamos trabalhando com o Walmart atualmente. Tomates. E o Walmart lançou inicialmente seu programa de tomates, quero dizer, há 3 anos. E foi um projeto piloto. E mesmo que fosse uma pequena porcentagem do volume total deles, imediatamente o Walmart se tornou o maior comprador de tomates de comércio justo do mundo, certo? Claro. E os tomates vinham de fazendas no México. E você sabe, né, o Walmart fornecia esses tomates, as fazendas foram certificadas,
O Walmart fornecia tomates com comércio justo, pagando o prêmio de volta aos trabalhadores agrícolas. Os trabalhadores da fazenda investiram em resultados comunitários realmente legais, saúde e educação, e o rótulo foi colocado no produto. E aqui está a conclusão: as vendas aumentaram no Walmart. Isso é porque não ouvimos falar sobre produtos integrais. Estou falando sobre as vendas do Walmart de produtos de comércio justo que aumentaram em relação aos tomates não justos. E então o Walmart, vendo os resultados tanto nas fazendas, em termos do bem-estar dos trabalhadores, quanto também em termos de vendas, diz que este piloto é um sucesso, vamos fazer mais. E agora eles estão expandindo para outros produtos. Eles estão fazendo mais produtos de comércio justo. Então você poderia retomar a questão do greenwashing e questionar por que permitiu que o Walmart entrasse com um volume tão pequeno. A resposta é clara: eles mereciam testar o modelo pessoalmente para verificar se funcionava. E adivinha, funcionou e agora eles estão fazendo mais. Isso é incrível e faz sentido. Os consumidores também são muito inteligentes. Eu acho que se os consumidores entenderem que um produto é de comércio justo, acredito que quem entende o conceito de comércio justo não presume que todos os produtos vendidos por uma empresa sigam essa prática. Elas estão olhando e vendo e seguindo a jornada, e eu acho que essa é uma estratégia muito justa, porque o inverso é dizer, bem, o Walmart, que tem um impacto massivo, um impacto global, com a quantidade de produtos que vendem e o volume no distrito, é simplesmente selvagem, certo? Apenas um gigante. O Walmart só pode fazer isso se produzirem 100% do seu produto. Você perdeu uma grande oportunidade devido à sua posição rígida e inflexível sobre esse assunto. Considero sua abordagem extremamente inteligente. Agora, quero mencionar algumas marcas com as quais você trabalha, como Walmart, Whole Foods e Patagônia. Obviamente, você tem histórias sobre grandes vitórias, como a do Walmart. Você também aprendeu com os erros cometidos. Então me fale sobre, acho que a Starbucks é uma delas. Em 2008 havia uma história sobre certificar quase 100% do seu café como comércio justo. Então qual era a história? Porque isso é obviamente interessante, porque, novamente, assim como uma empresa tão grande quanto a Starbucks, é divertido entender como eles operam. Mas qual era a história? Qual foi a lição? E qual foi o resultado? Sim, então, obviamente você sabe, ao longo de uma jornada de 26 anos como diretor executivo da Fairtrade United States of America, eu não tive apenas vitórias, certo? Quero dizer, estou realmente orgulhoso das vitórias e do impulso. Mas sim, nós definitivamente tivemos uma série de golpes duros e até mesmo falhas colossais. Starbucks é uma história realmente interessante, e eu realmente falei sobre isso no primeiro capítulo do meu livro Cada Compra Importa. Starbucks assinou conosco muito cedo, em 1998, quando lançamos a Fairtrade United States of America, lançamos o selo de certificação. E em 2001, apenas 3 anos após o início do empreendimento, Starbucks levantou a mão e disse: "Ok, queremos participar. Queremos lançar um café Fairtrade." E isso foi incrível, certo? Ter uma marca desse tamanho se juntando a nós tão cedo. Isso gerou grande impulso, levando muitas outras empresas de café a se juntarem ao esforço. Sou muito grato por isso. A Starbucks, ano após ano, adicionava mais e mais cafés. Depois, levaram para a Europa. Parecia que a Starbucks estava realmente crescendo em liderança, volume e impacto. E em 2008, estávamos em conversas com eles sobre como passar de basicamente 5% do volume total deles, que era comércio justo na época, para 100%. E eles demonstraram um interesse genuíno em tornar a obtenção ética uma abordagem de negócio completa. E você sabe, eu tinha um ótimo relacionamento com Howard Schultz, o diretor executivo na época que fundou a empresa. E em 2008, Howard e sua equipe voaram para Oakland, até nossa sede, e se reuniram conosco em 2 ocasiões diferentes para entrar seriamente na negociação sobre como poderíamos tornar a Starbucks 100% de comércio justo. E como você pode imaginar, quero dizer, isso teria sido uma mudança de jogo para o movimento de comércio justo. E então estávamos muito interessados, estávamos muito envolvidos. Em relação à oportunidade, na época,
fazíamos parte de uma federação de comércio justo baseada na Europa e, portanto, nossos padrões estavam ligados aos deles. E seus padrões não nos permitiam certificar grandes fazendas, apenas pequenas fazendas em cooperativas, e a Starbucks estava comprando de fazendas de todos os tamanhos, dos pequenos agricultores e dos grandes agricultores. E então a Starbucks disse: ei, se você quer que sejamos 100% de comércio justo, é necessário certificar todos os nossos fornecedores pequenos e grandes. Nosso argumento para os aliados europeus foi: gostaríamos de certificar as grandes fazendas, o que significa que o trabalhador da fazenda, que está ganhando $3 por dia, $4 por dia, em média, nessas fazendas, terá uma renda melhor, terá uma moradia e tratamento melhores. E então, realmente, vimos a evolução do modelo como algo bom para todos, não apenas para a Starbucks, mas bom para a missão, bom para os trabalhadores da fazenda. Os europeus, no entanto, tinham e ainda têm uma visão diferente sobre o comércio justo. Eles percebem o comércio justo como voltado apenas para pequenos agricultores familiares, não tratando da questão dos trabalhadores. Então, no final, eles disseram: não conseguimos expandir nossos padrões rapidamente o suficiente para aproveitar essa oportunidade com a Starbucks. E no final, meio que, você sabe, ficamos estagnados com a Starbucks e, finalmente, a Starbucks abandonou completamente o comércio justo. Eles não fazem mais nenhum comércio justo agora. Eles meio que desenvolveram o deles. Sim, eles não fazem comércio justo, têm seu próprio programa interno. Não é auditado de forma independente. É o padrão deles, que eles próprios possuem. E sabe, não é ruim. Muitas marcas como Folgers e Maxwell House não fazem nada em termos de abastecimento responsável, certo? Então, não vou criticar a Starbucks por fazerem as coisas do seu jeito. Mas, sabe, eu acho que o fracasso do lado do comércio justo foi não estar disposto a inovar e evoluir rápido o suficiente. No final, sabe, pós-escrito, acabamos nos separando da Federação Europeia de Comércio Justo por causa dessa questão. Anos depois, você se move diferente e pode, de certa forma, tomar o destino em suas mãos. E eu entendo. E então agora, sabe, a Fairtrade United States of America tem padrões semelhantes aos da Europa, mas com a adição de muitos tipos diferentes de produtores. Então nós certificamos fazendas de laticínios, nós certificamos pescarias, nós certificamos, você mencionou antes, vestuário e bens manufaturados. Nós certificamos grandes fazendas no setor agrícola. Certificamos fazendas e fábricas nos Estados Unidos da América, não só no exterior. Então, nós realmente, usamos a última década, realmente, desde que nos separamos dos comerciantes justos europeus. Não é sobre perseguir números ou competir, mas sim expandir sua perspectiva. E a maneira como articulamos isso é comércio justo para todos. Por que não oferecer certificação de comércio justo para qualquer produtor, fazenda, fábrica ou pesca em todo o mundo? Essa é a visão. Considero essa uma visão muito nobre e não vejo nada de errado nela. Eu acho que também não focar nos trabalhadores você tem que focar nos trabalhadores. Porque os trabalhadores compõem a comunidade. É ignorante afirmar que a comunidade é composta somente por agricultores. Sim, se o agricultor está indo bem, mas todos os outros estão, novamente, sendo explorados, tirando vantagem, isso não é bom. Isso perde o ponto. Eu sei. Ok. Quero voltar e fazer algumas perguntas sobre comércio justo e capitalismo consciente em geral, mas primeiro, é importante que você divulgue os livros. Então, cada compra importa será lançado em abril. Se as pessoas quiserem lê-lo e depois tirar algo dele, qual é a mensagem? O livro contém histórias sobre sua carreira no comércio justo? Os leitores aprenderão mais detalhes ao ler a obra? Este livro é meio que a história não contada do movimento do comércio justo. Então, nunca houve, um insider do comércio justo contando tudo sobre o que está por trás do rótulo, as vitórias, as falhas, as lições aprendidas e o que isso significa tanto para os empresários quanto para os consumidores. E eu escrevi o livro de forma muito deliberada, com um estilo de narrativa, porque
Eu queria que fosse envolvente e relevante, não apenas para os empresários, mas também para os consumidores comuns que são curiosos. Eles podem ter ouvido falar de comércio justo, mas talvez não saibam exatamente do que se trata ou tenham visto esse rótulo. Mas como você começou a conversa hoje, sabe, comércio justo, né? Você vai ver como essa ideia, mas você não sabia que era realmente um rótulo e Um padrão. eu entendi isso e tudo mais. E então eu diria, sabe, a mensagem-chave deste livro para a comunidade de negócios é: se você está pensando sobre capitalismo consciente e como engendrar um modelo de negócio que verdadeiramente é ganha, 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 certo, para as pessoas e o planeta e o lucro, então este livro vai te dar muitos como fazer, vai te dar muitos insights sobre como você pode trazer a fonte ética, né, a fonte responsável e a sustentabilidade para o seu negócio, seja ele fair trade ou alguma outra versão, por causa de todos os insights que apresentamos no livro ao longo dos últimos 26 anos de experiência. E se você é um consumidor e está curioso sobre como pode fazer a diferença, este livro vai responder a essa pergunta porque mostra como, em momentos-chave, a demanda do consumidor realmente mudou o comportamento de grandes corporações multinacionais e as levou para um caminho mais sustentável porque estavam respondendo ao seu voto e ao meu todos os dias no supermercado. Isso gera despesas para o negócio, para o consumidor? Porque fora do dinheiro todos vão embarcar. O único ponto de atrito para proprietários de negócios ou consumidores é: isso não ficará mais caro para mim? E eu sei que você mencionou o exemplo do Walmart, onde as vendas aumentaram. Mas qual é o custo? Quem absorve o custo? Os consumidores? O negócio? Quais são as mecânicas comerciais em torno do comércio justo? E estou supondo que provavelmente há muitos equívocos, mas me diga como isso realmente acontece quando um negócio e um consumidor querem aderir ao comércio justo. Então aqui está a conclusão. Nem toda empresa faz do mesmo jeito. Algumas empresas repassam o custo extra do comércio justo para o consumidor que paga um pouco mais. Muitas empresas não fazem isso. Então, você sabe, a história do Walmart que eu compartilhei alguns minutos atrás, a marca-chave, a marca de tomate que fazia parte disso é uma empresa chamada NatureSweet, que, a propósito, NatureSweet, uma das minhas empresas favoritas no momento, eles têm os pequenos cones em forma de vulcão. Cones de plástico e são tomates para lanche, como pequenos tomates cereja. NatureSweet, como resultado do piloto do Walmart, decidiu se tornar 100% comércio justo. Portanto, todos os tomates para lanche da NatureSweet agora são de comércio justo, o que mostra os efeitos em cascata deste movimento. Mas, no caso do Walmart e da NatureSweet, eles pagaram o prêmio aos trabalhadores e não cobraram mais do consumidor. E você pode questionar, se eles não repassaram o custo extra ao consumidor, não estão tendo prejuízo? E a resposta é não, pois eles estão aumentando o volume, buscando maior participação de mercado. E é assim que eles olham para a rentabilidade desse programa e dizem, ok, sabe, nós desistimos de alguns centavos no prêmio de comércio justo que voltou para o trabalhador, mas isso foi coberto pelos volumes adicionados, o volume de vendas adicionado e pelo halo da marca, certo? De agora oferecer um produto que realmente fala com os consumidores de uma maneira diferente. Então, sabe, se você olhar empresa após empresa, verá diferentes abordagens para essa questão de quem cobre o custo da sustentabilidade. No comércio justo, temos esse prêmio obrigatório, certo? Exigimos que todas as marcas com as quais trabalhamos, seja a Hershey ou Walmart ou Whole Foods ou Patagônia, todas pagam um pouco mais acima do preço de mercado de volta para os agricultores ou trabalhadores. E é isso que a comunidade usa para investir em saúde e educação e água limpa e igualdade de gênero e reflorestamento e todos esses resultados incríveis. Então, isso é parte do segredo do comércio justo. Estamos entregando mais dinheiro de volta para famílias e comunidades ao redor do mundo, mas então a questão é quem paga por isso. E você sabe, novamente, uma marca
pode repassar para nós e não é uma grande margem, sabe? Em média, pode custar 5% a mais, sabe? Se uma marca decide repassar isso. Mas em muitos casos, Scott, eles apenas mantêm o preço e o benefício para a marca, então se torna a imagem da marca. Bem, esse é um ponto de diferenciação. Esse é um ponto estratégico de diferenciação. Exatamente. E o volume de vendas. Sim. A outra coisa que acho interessante é quando as pessoas pensam em comércio justo, elas pensam em responsabilidade social, sustentabilidade social, mas você já aludiu a isso algumas vezes. Há também um impacto ambiental. Então, quando você pensa a todos esses efeitos positivos, como um efeito borboleta muito positivo ao incorporar o comércio justo. Então, o que acontece além de melhorar a vida desses agricultores ou desses trabalhadores? Isso significa que você mencionou o desmatamento? Eu quero entender que ambiente também você mencionou, como você mencionou, você pesca. Então, há uma fonte responsável dos próprios animais também. Então, todos esses outros fatores auxiliares que as pessoas podem nem mesmo perceber que acontecem quando você compra comércio justo, quais são eles? Todo especialista em sustentabilidade hoje dirá que a sustentabilidade social e ambiental andam juntas, certo? Você não pode salvar as árvores se não trabalhar com as pessoas que vivem na floresta. Você não pode salvar as pessoas que vivem na floresta a menos que ajude a proteger o ambiente em que vivem, certo? A sustentabilidade social e ambiental andam juntas, sendo inseparáveis. E isso se reflete no padrão de comércio justo, não é? Como mencionei, é uma lista de verificação de 200 pontos de critérios sociais e ambientais. Cerca de 1/3 do padrão é ambiental. Você está certo. A maioria das pessoas pensa que comércio justo é o que ajuda os trabalhadores. Isso é verdade. Também temos requisitos rigorosos. Nossos agricultores não têm permissão para desmatar as florestas ao redor de suas fazendas, visando proteger o meio ambiente. Eles têm que encontrar uma maneira de preservar a floresta dentro e ao redor de suas fazendas. Há uma extensa lista de substâncias químicas que eles são proibidos de utilizar, não é? Eu ia perguntar se realmente há impacto na qualidade da comida também. Absolutamente, absolutamente. Não exigimos que os agricultores se tornem orgânicos. Eles têm uma extensa lista de produtos químicos proibidos, mas são permitidos a usar fertilizantes, por exemplo. Mas, como se verifica, cerca de 70% de todos os agricultores de comércio justo também são certificados como orgânicos. Então, há um verdadeiro alinhamento entre o comércio justo e o orgânico, que eu adoro. A maioria dos agricultores que conheci na Nicarágua se tornou certificada como orgânica. É meio que a expressão deles de serem sociais e ambientais. Se eles não são, a propósito, eu ia dizer, mesmo que eles não sejam, você ainda tem essa lista de pesticidas contra os quais está certificando. Então, se alguém vai às compras e não encontra algo orgânico, ainda gerará menos lixo ao comprar produtos de comércio justo do que apenas pegar um produto qualquer na prateleira. Sim, exatamente. E nosso padrão é mais rigoroso, em muitos casos, até mesmo a lei dos Estados Unidos da América. Por exemplo, você pode ir até a sua loja local Home Depot e comprar Roundup para pulverizar nas ervas daninhas do seu quintal. Agricultores de comércio justo não podem usar Roundup. Esse é um dos produtos químicos na lista que consideramos tão tóxicos para o agricultor ou trabalhador rural que o aplica, bem como potencialmente para o consumidor. Nós não permitimos isso. Então, essas são duas coisas, certo? Não pode cortar as árvores, não pode usar uma longa lista de produtos químicos. Mas então também existem todas essas outras práticas que são codificadas no padrão de comércio justo para proteger o solo e as fontes de água, de modo que ambos sejam conservados e para que não haja poluição na água. Então, basta dizer, nós realmente acreditamos que o padrão funciona tanto no nível social ou humano, quanto no nível ambiental. E é isso que os consumidores desejam, não é? Eles querem ver ambos. Você mencionou isso. Antes mesmo de começarmos, você me perguntou como estou lidando com a eleição e tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos da América agora, porque me mudei para cá recentemente, nos últimos 5 anos. E eu mencionei, pessoalmente, sou muito sortudo. A vida é boa e o trabalho também. Não estou sendo muito afetado. Mas você mencionou que trabalha com muitos grupos ao redor do mundo.
Você mencionou a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional e algumas outras decisões que Trump tomou que eu acho que impactam muito do trabalho que você faz. Acredito que as pessoas não compreendem porque veem manchetes sobre a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, outros programas, decisões ou ordens executivas. Se isso não impacta o dia a dia delas, não acho que consigam entender como realmente afeta o mundo ao seu redor. Então, o que isso significa para você, para as pessoas que você... Se meus números estão corretos, você devolveu mais de 1 bilhão e 200 milhões em ganhos de comércio justo para os agricultores. Então, grandes quantidades de dinheiro voltam para as pessoas que criam nossos bens e nossos serviços e nossa comida e nossos produtos. Grandes quantidades de dinheiro. Então, como algumas das políticas de Trump, que talvez não tenhamos considerado, impactam o comércio justo. Isso afeta agricultores e trabalhadores em todo o mundo. O que devemos saber? Sim, bem, olha, você sabe, para mim, essa questão sobre imigração tem que começar com qual é a causa raiz da imigração ilegal, qual é a causa raiz, o que está impulsionando isso. E você sabe que existe uma narrativa de que as pessoas que vêm para os Estados Unidos são criminosos. Isso é um mito. Isso simplesmente não é verdade. A maioria das pessoas que estão imigrando para os Estados Unidos estão fugindo da pobreza. Eles estão fugindo da pobreza ou repressão, certo? Sabemos que existem governos repressivos na Venezuela e em outros países da América Latina. E sabemos, né, especialmente no México e na América Central, que a pobreza é muito, muito severa. E piora com as mudanças climáticas. Quando furacões atingem a América Central e as terras dos agricultores são levadas, muitas vezes eles pegam a estrada e migram para o norte por desespero, certo? E então, o que o comércio justo faz? No final do dia, o comércio justo busca proporcionar um meio de subsistência sustentável para as pessoas no México, Honduras e Guatemala para que possam ficar em casa. E quando conseguem ter um sustento decente, eles ficam em casa, certo? Pense nisso. E o que eles descobriram foi que, quando certificaram essas fazendas como comércio justo e começaram a fornecer benefícios a essas fazendas, a taxa de retenção de trabalhadores disparou. Em resumo, no final da temporada, os trabalhadores permanecem no emprego, continuando a trabalhar temporada após temporada, em vez de sair. E então, sabe, para mim isso é outro indicador do sucesso do nosso modelo. A retenção de trabalhadores mostra que as pessoas estão ficando em casa, na fazenda. Eles estão encontrando uma vida decente o suficiente que, sabe, essa é a melhor opção para eles. Para mim, o cerne da conversa sobre imigração é: por que as pessoas deixam suas casas e como podemos ajudá-las a ficar? Vou dizer apenas mais uma coisa sobre esse tópico. Oh, desculpe, eu só acho que o que eu quero entender também, e então vou embora, mas apenas pense nisso. Então, as políticas que Trump está basicamente dizendo é que se você chegar aqui ilegalmente, não pode ficar aqui. Isso resume o que é política? Mas o que você está dizendo é que o comércio justo faz com que as pessoas nunca tenham que sair em primeiro lugar. Existem ideias ou políticas que são prejudiciais ao comércio justo em um nível global? Trump não está dizendo que não quer que você trabalhe no seu país de origem. Ele está apenas dizendo que não quer que você fique nos Estados Unidos. Existem políticas que não são boas para apoiar o movimento de comércio justo? Essa era a minha única pergunta. Mas então, desculpe, você pode continuar. Sabe, nosso movimento, o movimento do comércio justo, está tentando criar um modelo de negócio que seja mais responsável, que seja mais sustentável e onde todos prosperem, desde o trabalhador até o agricultor, a empresa e o consumidor. Então, se você olhar para o atual política que está sendo implementada em termos de deportação em massa, o que você está vendo é possivelmente a interrupção de alguns dos negócios mais importantes da nossa nação, nomeadamente as fazendas que produzem a comida que comemos, certo? E estou ouvindo isso agora de muitos agricultores diferentes com quem trabalhamos aqui nos Estados Unidos da América, porque certificamos fazendas e fábricas não apenas no exterior, mas também aqui nos Estados Unidos da América.
E há uma preocupação real entre os proprietários de fazendas e grandes marcas aqui nos Estados Unidos da América, de que os trabalhadores que vivem e trabalham nessas fazendas, e em muitos casos estão aqui há 10 ou 20 anos, sabe, pessoas trabalhadoras e pagadoras de impostos acabarão sendo deportadas. E então o que isso faz é colocar nossa própria produção em risco. Temos ouvido e lido entrevistas sobre isso em diversos setores, não apenas no alimentício, mas também nas indústrias de embalagem de carne e da construção e em uma série de indústrias onde dependemos da mão de obra imigrante, sabe? Há uma verdadeira preocupação com a escassez de mão de obra. E eu acho que a preocupação é impulsionada em parte, não apenas pela possibilidade de, sabe, de invasões e de pessoas sendo reunidas e deportadas, mas também por pessoas que simplesmente têm medo de sair de casa. E então, sabe, eles não vão trabalhar porque eles têm medo de, sabe, serem vistos na rua. Então, eu acho que é um momento realmente difícil com essas políticas para muitos da comunidade empresarial americana e certamente existem alternativas. Sim, não, eu estava apenas pensando, sabe? Você faz um bom ponto, porque você, na verdade, não está apenas trabalhando com fazendas e agricultores e trabalhadores no exterior. Você está trabalhando com agricultores e trabalhadores em todos os lugares que criam produtos para nós, incluindo nos Estados Unidos da América, que serão afetados por isso. Sim. Se você pensar, adicionou mais um ponto. Sobre o tipo de lugar onde você quer levar o futuro do comércio justo. Talvez pense sobre avançando, porque você acabou de comemorar seu 26º aniversário, o que é absolutamente fabuloso. Parabéns. Não é uma pequena conquista, não é uma pequena conquista de forma alguma. Comecei a organização aos 15 anos. Sim, exatamente. Não, você olha, escuta, você parece ótimo para 30 anos. Se pensarmos no futuro do comércio justo, à medida que a organização cresce, para onde você quer levá-la? Mas também, quais são algumas outras coisas, alguns outros produtos que você está interessado em incluir neste programa de comércio justo? E o efeito cascata que isso poderia ter na indústria da beleza. Também citei a expansão para o setor calçadista. Então, acabamos de começar a trabalhar com uma empresa chamada Veja, VJA, uma marca de tênis hipster bem legal. Eles estão entusiasmados com o comércio justo e a certificação de suas fábricas. E então, novamente, parte da nossa teoria de mudança é como nos engajamos com algumas das mais sustentáveis e marcas pioneiras, nós as chamamos de marcas farol em diferentes indústrias. E, ao trabalhar com elas, criar um efeito cascata que trará outros junto. Então, estou realmente animado com isso. Honestamente, Scott, eu adoraria ver o Fairtrade começar a certificar eletrônicos, certo? Quer dizer, todos nós somos tão apegados aos nossos telefones e você sabe, os telefones que usamos são fabricados no exterior, sabe? Tantos dos mesmos problemas trabalhistas e problemas de fornecimento com os ingredientes brutos, os materiais. Então eu acho que há um futuro em que nós certificamos eletrônicos e brinquedos e todos os tipos de produtos manufaturados. Mas vamos encarar o mais relacionamento íntimo que temos com um produto é com a comida que comemos. E você sabe, há evidências e dados suficientes indicando que os americanos estão se tornando gradualmente mais e mais conscientes sobre as implicações de saúde de nossas escolhas alimentares. Saúde e bem-estar é uma categoria tão grande e importante. E comércio justo, orgânicos, não transgênicos e coisas do tipo, todos fazem parte desse movimento mais amplo. E, sabe, os dados agora sugerem que mais da metade dos compradores americanos estão procurando opções mais saudáveis. Então, para mim, o comércio justo se encaixa nesse tipo de grupo guarda-chuva como uma opção que é mais saudável, não apenas para as pessoas, o consumidor, mas também para o planeta e para as comunidades que estão produzindo. Acredito que, com o tempo, veremos selos de comércio justo em todos os tipos de alimentos,
Se você adicionar uma mensagem para a pessoa que está ouvindo isso e ela quiser ser mais ética, decisões de sourcing mais éticas, decisões mais sustentáveis sobre os produtos que consomem e tornar o comércio justo ainda mais mainstream, e a ideologia por trás do comércio justo é o que eu acho muito importante. Quais seriam os próximos passos para o leilão que você quer propor a eles amanhã? Você sabe, em primeiro lugar, procure o rótulo, certo? Quando você vai ao supermercado ou a um café, em qualquer lugar que você sabe, nós compramos nossa comida. Procure por aquele rótulo de comércio justo certificado na embalagem. Eduque-se sobre, você sabe o que aquele produto incorpora, não apenas em termos de comércio justo, mas é orgânico, é não transgênico, quais outros atributos existem? Eu acho, você sabe, não é meio que estar atento às nossas escolhas de compra, você sabe, ser atencioso e lembrar que tudo o que consumimos é feito por alguém. Você sabe, tudo o que consumimos é feito por um agricultor e sua família, ou um trabalhador e sua família. E isso tem um impacto no ambiente de onde o produto vem. E então começar a pensar e fazer compras com essa mentalidade e depois procurar pelo rótulo, essa é a maior chamada para ação. Sabe, o título do meu livro é Cada Compra Importa. E eu realmente acredito nisso. E eu vi isso, me desculpe. Eu vi isso nos últimos 26 anos. Em termos de nossas decisões de compra, realmente impactando a maneira como as empresas se comportam. É bastante extraordinário que, quando as empresas veem os consumidores votando com seus dólares por um produto de comércio justo, por exemplo, as empresas querem participar disso. E isso levou a um crescimento extraordinário e mudanças na maneira como as empresas obtêm seus produtos e o impacto que isso tem. Então, você sabe, nós temos um poder tremendo como consumidores individuais. Temos um poder tremendo para efetuar mudanças toda vez que vamos à loja. Então, essa é a chamada para ação. Eu adoro isso, Paul. Ok, antes de tudo, obrigado por fazer isso. Agradeço por sua apreciação e por reconhecer a nobreza da missão que estou seguindo. Eu converso com várias pessoas incríveis. E eu acho que poder dizer, ei, ouça, por causa do meu trabalho, né? Por causa do seu trabalho, você fez uma mudança não apenas em como compramos, mas também no futuro da saúde do nosso planeta, de ser socialmente responsável. Isso é um grande movimento, é um movimento absolutamente enorme. Então eu só quero dizer parabéns. É incrível, é absolutamente incrível. Isso não é uma pequena conquista. Construir uma boa empresa é possível, mas é preciso considerar o impacto além do próprio sucesso e riqueza. Iniciar um movimento com êxito não é fácil. Poucas pessoas conseguem fazer isso. Então, bom trabalho. Obrigado, Larry. Eu aprecio isso. Eu aprecio você. Posso deixar você com uma história? Sim, por favor, seja meu convidado. Uma das minhas favoritas histórias do meu tempo na Nicarágua, né? Eu conto essa história, na verdade, no meu livro. É sobre uma jovem mulher chamada Yolanda Rivera. E Yolanda é a filha mais nova de um fazendeiro chamado Santiago e sua esposa Ermelinda. E eu realmente tenho uma foto deles. Eles acabaram ficando famosos. E essa empresa de café, Pachamama, decidiu colocar os rostos deles na embalagem. Esse é o Santiago e sua esposa Ermelinda. Santiago é muito típico de um agricultor de café, sabe? Na América Latina, ele nasceu em uma família de produtores de café, sua família era muito pobre, seus pais o tiraram da escola após a segunda série porque precisavam dele para ajudar nos campos, então ele aprendeu a ler e escrever e tem trabalhado desde os 9 anos, e sua esposa, mesma história, ela estudou até a segunda série, aprendeu a ler e escrever. Ela ajudava sua família desde os 9 anos de idade. Então, quando Santiago era, você sabe, um homem mais velho, ele se juntou a uma cooperativa e eles conseguiram a certificação de comércio justo.
Eles passaram a vender para compradores de comércio justo e começaram a receber mais pelo café. E uma das primeiras coisas que a aldeia dele fez foi reservar dinheiro para criar um programa de bolsas de estudo para as crianças da comunidade para que elas pudessem permanecer na escola, certo? Nunca conheci uma família em qualquer lugar do mundo que não entendesse o valor da educação como um caminho para sair da pobreza para seus filhos. Você pode se perguntar, por que eles precisavam de bolsa de estudo se a escola é gratuita? Sim, a escola é gratuita na Nicarágua e na maioria dos países que visitei ao redor do mundo. Mas naquela época você não podia ir à escola se não tivesse sapatos nos pés. Muitos agricultores pobres não tinham condições de comprar sapatos. Então você precisava de sapatos, precisava de dinheiro para o uniforme, precisava de dinheiro para os livros, precisava de dinheiro para outros materiais. E então o que calculamos foi que custava cerca de $200 por ano para manter uma criança na escola. Era isso. 200 livros poderiam cobrir os sapatos, os livros, o dinheiro do ônibus, tudo o que eles precisavam. E então, sabe, para uma geração inteira, gerações de crianças para quem 200 era como uma parede, impedindo-os de um futuro melhor. Então, o que essa cooperativa fez quando se juntou ao Comércio Justo? Eles criaram um fundo de bolsas de estudo, 200 por criança por ano, e eles começaram a enviar seus filhos para a escola. Muitos deles conseguiram ir para o ensino médio. E a filha mais nova de Santiago, Yolanda, foi uma das primeiras crianças a se beneficiar do programa de bolsas de estudo. Então, Yolanda, que, como se vê, é uma jovem brilhante, tornou-se a primeira mulher na história de sua comunidade a terminar o ensino médio. Ela prosseguiu para a faculdade, também com bolsas do Comércio Justo. Ela continuou para a faculdade, foi para a cidade, conseguiu um diploma em biologia e voltou para casa porque se sentia tão comprometida com sua comunidade e tão endividada com sua comunidade. Ela voltou para casa, ela conseguiu um emprego no laboratório da clínica local e ela está lá até hoje servindo a sua comunidade. E talvez ainda mais importante, servindo como um modelo para todas as meninas daquela aldeia, de alguém que conseguiu sonhar grande, certo? Por geração após geração, sabe? As jovens meninas, seus sonhos são bastante limitados, sabe? Você se torna filha de um fazendeiro e depois se torna esposa de um fazendeiro. E então, para Yolanda quebrar a barreira e continuar e terminar a faculdade e depois não ficar na cidade, não, sabe, não ficar com as luzes brilhantes, mas voltar para casa, para sua comunidade. E, sabe, Santiago e Irma Linda, toda essa família, sou muito próximo deles. Toda vez que volto para Nicarágua, eu subo e bato um papo na varanda deles, olhando para os campos de café. E a Yolanda sempre passa para dar um oi, porque ela mora na comunidade. E, sabe, eu sempre vejo esse bando de meninas ao redor dela toda vez que apareço. Eu pensava que as crianças apareciam por causa do gringo louco que sempre voltava. Eles estavam se aproximando para passar tempo com ela e eu adoro isso. Sabe, é o poder de um ótimo exemplo. É o poder que você e eu temos toda vez que compramos café para ajudar jovens mulheres, como Yolanda, a sonhar grande e se tornar um modelo para todas as meninas em sua comunidade. Lindo, lindo. Eu não acho que as pessoas entendam o impacto que podem ter com uma ação tão simples. Sempre tentamos resolver problemas tão grandes e sempre nos sentimos tão impotentes para resolver grandes problemas, mas uma ação tão simples pode ter um impacto tão grande na vida de alguém. É um pensamento lindo, lindo. Onde as pessoas podem aprender mais sobre comércio livre? Obviamente, o livro estará disponível em qualquer lugar que venda livros. Bom, isso é... Tudo bem, as pessoas fazem isso o tempo todo, quero dizer, bom... Eu fiquei tão envolvido nesta história que esqueci por um segundo. Onde as pessoas podem aprender mais sobre comércio justo? O livro estará disponível em qualquer lugar que você possa comprar livros, como a Amazon. Colocarei um link nas notas do programa. Existem sites para o comércio justo ou para você? Você gostaria de informar as pessoas? Pode ser nas redes sociais também, para onde você quiser enviar as pessoas. Sim, com certeza. Então, paulreach.org, Fairtrade Certified.org.
Todas as informações e mais. Costumo fazer essa pergunta no final só para encerrar. Você pode interpretar a pergunta como achar melhor. De todas as lições que você aprendeu na vida e na carreira, qual é a mais importante que você gostaria de ensinar aos seus filhos? Porque eu acho que isso geralmente é uma lição muito significativa que realmente te marcou. E pode ser uma lição de vida. Pode ser uma lição sobre o mundo, sobre o consumismo, sobre o capitalismo, sobre ajudar as pessoas. Ressalte a principal lição que você deseja transmitir ao público, mesmo que ainda não tenha sido mencionada. Qual seria essa única lição de toda a sua carreira, todo o seu trabalho que você quer? Você quer que as pessoas saibam qual é a lição mais importante que você já aprendeu? Cara, isso é difícil. Essa é uma pergunta difícil. Difícil. Posso te dar um nome? Sim, de Curso. Sim, você... pode. Então, a primeira lição é encontrar seu propósito, seja ele qual for. E você sabe, isso é algo que eu tenho 2 filhos, um filho lindo, uma filha linda. E você sabe, ambos se formaram na faculdade e estão no mundo. E desde muito cedo, meu incentivo a eles era encontrar o seu propósito. E se você encontrar o seu propósito, sua vida será abençoada. E para mim, eu tive muita sorte, desde muito jovem, de encontrar meu propósito, que era ajudar agricultores e trabalhadores a terem uma vida melhor. E isso meio que me levou você sabe, daqui de volta para a Nicarágua e de volta novamente. Você sabe, é realmente uma bênção poder fazer algo que parece edificante e valioso para o mundo. Eu me sinto muito sortudo por ter encontrado meu propósito. E eu acho que isso é a coisa mais importante, conselho importante que eu poderia dar a qualquer um. Em segundo lugar, negócios podem e devem ser uma força para o bem. Os negócios não podem se omitir diante das mudanças climáticas, da pobreza global e de outros problemas. Os negócios devem fazer parte da solução. E, principalmente, se o governo não for a solução, os negócios precisam tomar a iniciativa. E, sabe, novamente, é uma bênção para mim fazer parte deste movimento do capitalismo consciente e poder trabalhar com empresas incríveis que estão provando que os negócios podem ser, ao mesmo tempo, bem-sucedidos, sustentáveis e úteis para o mundo. Então, essa é a minha segunda mensagem-chave. E, sabe, a propósito, nem todo negócio está lá, certo? Então é uma jornada, é um longo arco, mas estamos nos inclinando em direção à justiça. Estamos nos inclinando em direção à sustentabilidade e os negócios estão nos ajudando a chegar lá. E eu sou grato por isso. A terceira coisa que eu diria é isso. Nós tocamos nisso 1 minuto atrás. Como indivíduos, você e eu podemos fazer a diferença mesmo diante de grandes problemas. Você sabe que essa diferença que podemos fazer, você sabe pelo que fazemos no trabalho ou pelo que fazemos no nosso tempo livre, as causas para as quais nos voluntariamos, as coisas para as quais doamos dinheiro. Mas isso também é possível fazer a diferença toda vez que vamos à loja. E esta é a minha mensagem principal no meu livro Cada Compra Importa. Toda vez que vamos à loja, toda vez que vamos online e compramos algo, temos a chance de escolher um produto mais sustentável, que é bom para as pessoas e que é bom para o planeta. E você sabe, eu apenas sinto que agora muitas pessoas se sentem impotentes e eu quero encorajar todos a sentirem seu poder, porque você tem a voz e o poder para fazer a diferença através de algo tão simples como uma xícara de café ou, sabe, uma camiseta ou uma banana. Você pode alcançar meio mundo e expressar sua graça e bondade aos agricultores, famílias e filhos. Estamos prontos para virar o jogo.